Então tá bom. Boa tarde, quem estiver assistindo aí. Boa tarde, oi, quem estiver vendo no YouTube depois. Sou o Rodrigo Benevides, sou pesquisador lá do Instituto de Física da USP. E eu lidero o grupo aqui de o EX. Deixa eu colocar um pointer para vocês verem melhor aqui. Eu lidero o EX, que é uma sigla para Engineered Quantum Control Systems. Vou falar um pouco dele depois. Mas, por enquanto, queria falar... Então, o tema que eu vou falar hoje é sobre qubits supercondutores, que são esses elementos aqui que a gente vai explorar um pouquinho, e que são elementos fundamentais de um tipo de implementação de computadores quânticos, né? E aí, quando a gente pensa em computação quântica, é natural a gente olhar para as grandes realizações da área, né? Por exemplo, uma mais recente é o chip Willow da Google, né? Que consiste em 105 qubits interconectados. Eles conseguiram fazer correção quântica de erros, em particular mostrando que quanto mais qubits eles usavam, mais eficiente era essa correção. E eles também alegam que conseguiram realizar uma tarefa em 5 minutos que demoraria aí a 10 a 25 anos para fazer, né? Então, quando a gente olha para esses resultados, a gente vê coisas muito grandiosas, muito complicadas de entender, né? E é bom pensar que a gente tem uma longa trajetória para chegar até lá, né? Para, de fato, entender o que são esses sistemas sofisticados, a gente precisa começar do começo, e é isso que eu queria falar com vocês um pouco hoje, que é justamente dos elementos fundamentais para a gente construir esse tipo de implementação de computadores quânticos, né? Então, a gente começa primeiro pelo próprio qubit, que eu imagino que quem acompanha o trabalho das ligas acadêmicas aqui estão familiarizados, mas é bom a gente conversar brevemente, principalmente pensando que a gente fala de qubit fazendo analogia com os bits clássicos, que a gente conhece muito bem, né? Que são normalmente essa base, a gente usa uma base binária 0,1 para construir informação no regime clássico, né? No que a gente chama de regime clássico. Então, se a gente quer construir uma mensagem mais longa, o que a gente de fato faz num computador clássico, né? É de alguma forma implementar essa sequência de bits binários, né, sequência binária aí de elementos, para transmitir sua informação, né? E no caso dos bits clássicos, tem uma plataforma muito líder dessa área, né? Ninguém questiona se a gente deve usar ou não, que são os transistores, né? Que é a eletrônica, de fato, né? Então, como é o caso desse transistor de junção bipolar aqui que a gente está fazendo, que a ideia é de que a gente tem um elemento, no caso aqui, corrente, você consegue aplicar corrente e define quando uma corrente, na base, define quando uma corrente vai passar ou não entre o coletor e o emissor. Então, dessa forma, você inscreve numa plataforma física a ideia abstrata aí dos bits clássicos, que é, né, uma abstração, a princípio. Né? A ideia do 0 e 1 pode ser sem corrente, com corrente. E é assim que a gente faz hoje em dia. E tem uma coisa que a gente mal pensa em bits clássicos, que são a taxa de erro que a gente tem nesses elementos. Né? Quando a gente manda uma corrente, com qual probabilidade de que a gente não tenha inscrito a informação correta. E no caso dos transistores, essa taxa é muito baixa, né? A gente é calculada em transistores típicos modernos, aí, em erros por trilhão, né? Cada trilhão de operações, a gente pode observar um erro. E é importante olhar para isso nesse contexto, porque o qubit é muito diferente, né? Então, esses bits quânticos, os qubits, eles são... A ideia também é usar uma base binária para construir informação, mas agora usando também elementos de informação quântica, né, elementos da mecânica quântica. Então, o que a gente teria antes como sendo simplesmente 0 ou 1, agora a gente consegue usar os princípios disso, por exemplo, o princípio da superposição na mecânica quântica, onde a gente pode inscrever um estado que tenha uma probabilidade de ser medido em dois estados diferentes, e essa probabilidade a gente consegue construir basicamente a gente tem um tamanho infinito de possibilidades para um único qubit, né? Então, e a gente inclusive inscreve as informações que a gente tem nesses estados, a gente consegue olhar para elas usando uma esfera, porque se a gente olhar para os que são chamados estados puros, a gente vê que eles variando essas fases aqui, a gente consegue construir a superfície de uma esfera que nos ajuda a entender como que as operações em cima desse qubit estão sendo realizadas, né? Seja de passar de 0 para 1, ou de mudar a fase relativa entre esses dois estados. Então, essa esfera ajuda a gente a entender.
Então, cada ponto desse seria um possível estado quântico diferente, né? E aí, no caso, quando a gente pensa nesses qubits, a gente vai falar de uma plataforma principal, aí a gente começa a primeira questão, porque a gente não tem hoje ainda uma plataforma vencedora, uma plataforma claramente melhor do que todas as outras, né? E quando a gente fala dos erros que as melhores plataformas que a gente tem hoje em dia, a gente ainda está falando de erros de operações aí da ordem de... A gente ainda usa porcentagem, né, para definir, para a gente ter uma ideia de como a gente está ordens de grandeza ainda atrás do que a gente vê com Bitcoin clássico, né? Então, mas a gente ainda só olhou para a parte abstrata desse qubit, vamos tentar olhar então para um pouco das implementações físicas que permitem a gente fazer essa ideia, né? A gente tem um monte de tipo de implementação diferente, porque muitos elementos, muitos sistemas quânticos operam de alguma forma que nos permita definir qubits. Então, primeiro eu quero fazer uma divisão grosseira aqui, né, de que entre alguns elementos típicos de qubit, alguns tipos de implementação, como aqueles que são chamados vacância em diamante, onde a gente tem, então, erros, defeitos intencionais criados em plataformas de estado sólido, e a gente consegue trabalhar com dois níveis de energia diferentes desses defeitos, ou a gente pode trabalhar com átomos confinados em nuvens atômicas, onde a gente também opera dois níveis de energia distintos, ou mesmo íons aprisionados, e a lógica acaba sendo a mesma. E aí, no caso, todos estes que eu estou mostrando aqui, a maior parte dos sistemas de qubits que a gente tem implementados, eles usam graus de liberdade microscópicos naturais dos sistemas, né? Sejam um átomo que já existe, e aí você usa, então, as diferenças de níveis de energia para definir um qubit, ou seja, os defeitos que você criou na sua rede cristalina. Então, esse é um grande ponto em comum entre todas essas implementações, que vai ser bem diferente do que a gente vê nos qubits supercondutores. Porque esses tipos de qubits, a gente tem também grande flexibilidade do tipo de implementação, do formato, geometria, de fato, que a gente está trabalhando, mas uma diferença importantíssima aqui é que aqui a gente está definindo os graus, a gente está usando graus de liberdade macroscópicos. O que eu quero dizer com isso? Então, é corrente, é carga, é fluxo de campo magnético, e são esses elementos que vão ser quantizados e vão permitir a gente fazer as operações que a gente quer. E exatamente qual é a frequência, a região de operação desses qubits é definida pela nossa microfabricação, pelo formato que a gente faz nesses circuitos, nesses microcircuitos aqui quânticos, né? Então, isso dá muita flexibilidade para a gente na hora de construir o que de fato é o estado que você quer operacionalizar. Então, por isso eu queria dar um geralzão hoje com vocês desses circuitos supercondutores, né, mostrar o que eles são. Então, eles são... Inicialmente, quando a gente olha para esses qubits supercondutores, eles parecem, à primeira vista, assim, muito parecidos com um circuito eletrônico típico. Então, eles são, de fato, aí, circuitos elétricos microfabricados em chips, onde a gente tem a diferença é que a gente, então, precisa usar materiais que sejam supercondutores, e normalmente vão ser a temperaturas muito baixas, né? A gente vai falar disso. Mas, então, os materiais mais comuns que você vai ter para esses elementos vão ser alumínio, nióbio e tântalo, como o circuito, de fato, sobre um chip ou de silício ou de safira, que são elementos que têm baixas perdas na região que nos interessa. E aí esses elementos, esses circuitos que podem ser bem sofisticados, vão ser compostos em geral de dois principais elementos, os chamados ressonadores, que a gente pode construir tanto bidimensionalmente como tridimensionalmente, que seria o caso essa caixinha aqui. E temos os qubits, de fato, que então, a gente, como eu falei, a gente tem várias implementações geométricas diferentes para eles, mas podem ser, por exemplo, nesse caso, essa estrela aqui conectada a algumas linhas de transmissão da informação, ou também os que a gente chama de qubit 3D, que ainda é num chip, mas o campo elétrico está fora do plano do chip. E com esses dois elementos bem simples, a gente já consegue construir circuitos bem sofisticados, como esse de um trabalho de um grupo suíço, onde eles colocam 17 qubits interconectados e conseguem, no caso deles, aí fazer ir na direção de produzir correção quântica de erro. Então, eu queria passar um pouco por esses dois elementos com vocês hoje. Primeiro, a gente tem os ressonadores, que são, então, essas cobrinhas aqui microfabricadas sobre os chips
do nosso qubit. E aí, quando a gente olha para eles, assim, para modelar esses elementos, a gente vê que eles são compostos de alguns, esse elemento central, esse elemento marrom aqui, que é o ressonador de fato, é o equivalente a essa placa central aqui, que vai ser o nosso condutor central, onde de fato a gente vai confinar campo eletromagnético. E como a gente vai fazer isso? Fazendo uso de um plano terra, de uma região, então, tudo isso ao redor desse ressonador, essa parte mais cinza, nesse caso, dessa figura, é, então, um plano de alumínio, por exemplo, ou de nióbio, que vai ter função do nosso plano terra. Então, isso aqui é muito parecido com um cabo coaxial, por exemplo, aqueles cabos de osciloscópio, para quem já mexeu com isso, onde a gente tem, então, uma malha de terra ao redor de um pino central, é a mesma ideia, mas fazendo num chip. E aí, com isso, a gente pode também trazer linhas de excitação que vão trazer a energia eletromagnética e levar embora. E aí a modelagem desses circuitos é muito simples, porque a gente consegue olhar que a gente tem uma capacitância e uma indutância desse condutor central, que nos permite olhar para esse sistema simplesmente como um circuito LC, algo bem familiar para quem trabalha já estudou um pouco de eletromagnetismo. E aí o primeiro passo que a gente faz para conseguir descrever bem esses sistemas é olhar para as energias desses estados, né, do que a gente consegue construir nesse circuito, ainda do ponto de vista clássico. Então, a energia no capacitor, a gente tem uma relação entre a capacitância e a voltagem. Do indutor, a gente também olha para a indutância, para a corrente que a gente está transmitindo nesse indutor. E no nosso caso vai ser conveniente, isso daqui é o mais tradicional, mas a gente consegue reescrever isso usando a carga e o fluxo magnético também nesses elementos. E se a gente tem, então, a energia de cada um deles, a gente tem a energia total do nosso sistema, simplesmente a soma dessas duas energias, que nos descreve ainda classicamente o que a gente chama de hamiltoniana do nosso sistema, né? A energia nos dá, basicamente, a dinâmica de evolução no tempo desses estados, de seja lá o que você inscreveu nesses elementos. E aqui a gente tem um processo do que a gente chama quantização, né? Como a gente olha para uma coisa que a princípio está respondendo a leis da mecânica clássica, usando agora elementos de mecânica quântica. E o processo é razoavelmente simples. A gente vai tentar olhar para o que a gente chama, então, de parênteses de Poisson, que é uma relação entre operadores, entre variáveis de um certo sistema, e a gente vai fazer o que a gente chama de promover eles a operadores quânticos. Então, trabalhando com essas variáveis carga e fluxo magnético, a gente chega, então, numa relação agora de comutação na mecânica quântica, uma relação de comutação canônica entre essas duas variáveis que viram operadores quânticos. Então, essa hamiltoniana clássica, no fim das contas, acaba sendo exatamente o formato da nossa hamiltoniana quântica, que descreve, então, esse circuito LC, que é a forma como a gente modelou esse pino central aqui, né? Então, vou olhar de novo para continuar olhando para essa hamiltoniana, e ela tem um formato muito particular, que para quem já estudou um pouco de mecânica quântica pode reconhecer, que ela nos permite a gente fazer um uso de um tipo de operador específico para conectar, para reescrever essa hamiltoniana, que são os operadores chamados escada, né? São esse a adaga e o A. Que ao renomear essas variáveis usando esses operadores, a gente consegue escrever essa hamiltoniana num formato bem tradicional em mecânica quântica, que é a hamiltoniana de oscilador harmônico quântico, com uma frequência característica típica aqui, que vai ser o que a gente chama de frequência de ressonância do nosso oscilador, e simplesmente dois operadores aqui são o suficiente para a gente conseguir definir essa hamiltoniana. Então, se a gente sabe o formato dessa hamiltoniana, a gente sabe descrever quais são os níveis de energia desse oscilador. E, de fato, vai ser um oscilador harmônico. Como todo oscilador harmônico quântico, a gente tem, então, níveis de energia igualmente espaçados entre si, né? Seja o estado fundamental, um primeiro estado excitado, um segundo, e assim sucessivamente, né? Então, a ideia é de que a gente consegue modelar, então, esse circuito elétrico como um oscilador harmônico quântico. Isso vai ser importante, então guarde essa informação. E aí, o que eu não falei ainda, por que a gente usa por que a gente usa supercondutores, e esses supercondutores são ótimos por alguns motivos. Primeiro, porque a gente tem resistência muito baixa, nominalmente nula, quando a gente está num estado supercondutor.
Então, essa modelagem faz sentido, ao invés de ser um circuito RLC, né? E quando então, se a gente tem uma frequência tão baixa, a gente consegue, de fato, olhar para ressonâncias ao longo do espectro, né? Variando a frequência, aqui a gente consegue ver que a resposta desse circuito carrega uma frequência de ressonância aqui que nos dá essa linha espectral bem definida. E a largura de linha aqui está justamente relacionada ao tempo da excitação eletromagnética, né? O fóton, que a gente inscreveu nesse circuito. Mas tem uma dificuldade ao trabalhar com supercondutores, que são as temperaturas que a gente precisa para trabalhar com esses elementos, né, que são muito baixas. A gente pode ver aqui, isso aqui é da ordem de, bom, o zero Kelvin é o zero absoluto, né, menos 273,15 graus Celsius, então a gente está muito perto aí do zero absoluto. Então, essa é uma dificuldade importante, né, ressonadores supercondutores precisam ser operados em temperaturas muito próximas do zero absoluto. E para controlar esses elementos, já que se a gente quer usar isso como esses sistemas quânticos controláveis, a gente precisa pensar nesse controle. E o que a gente faz tipicamente é tentar mandar pulsos de energia, pulsos nas frequências de transição entre esses estados, mandando então esses pulsos no circuito em si, né? Só que o que acontece, né? Como todos esses níveis de energia são igualmente espaçados, ao tentar induzir uma transição, a gente vai estar mexendo em todas as transições ao mesmo tempo, né? Então, usando somente sistemas harmônicos, a gente não consegue ter um controle fácil de qual estado você está construindo no seu sistema, né? Qual transição de fato você está induzindo. Então, tem dois grandes problemas para trabalhar com supercondutores, né? Então, a pergunta que fica, será que vale a pena trabalhar com circuitos supercondutores? E se fosse só pelos ressonadores, provavelmente não, porque tem outros elementos mais fáceis de construir sistemas harmônicos do que supercondutores. Mas os supercondutores nos permitem fazer um outro elemento muito rico, que vai ser o qubit, de fato. E para a gente entender o qubit, vale a gente falar brevemente de supercondutividade. A supercondutividade quando a gente olha para um supercondutor, uma placa, né, uma ilha supercondutora, elas são o que a gente chama aí de um condensado de pares de Cooper, que são basicamente elétrons acoplados aos pares, que vão estar andando por esse sistema, né, por esse elemento supercondutor. E para a gente vai ser importante saber de que, para descrever todos esses pares de Cooper, a gente consegue descrever eles usando simplesmente uma fase de uma função de onda aí, né, que é basicamente a função que nos dá a evolução desse sistema, mas esses elementos todos carregam uma fase comum. Então, se a gente faz uma outra coisa, uma coisa chamada junção de Josephson, que foi uma ideia muito inteligente lá na década de 60, que a ideia é usar duas regiões supercondutoras separadas por uma camada isolante. E aí o que acontece? Esses pares de Cooper, eles vão querer construir uma corrente, eles vão ter uma chance de construir uma corrente de um lado ao outro, inclusive uma corrente de tunelamento, né? E aí só que cada um desses lados vai ter uma fase potencialmente diferente, né? Cada uma dessas ilhas. Então, uma vez que o par de Cooper passa de um lado ao outro, ele vai induzir então uma corrente não linear, que depende justamente dessa diferença de fase, né? A gente tem uma corrente agora senoidal. A corrente está diretamente conectada com a indutância, então esse elemento leva a criação de uma indutância não linear. Então, o que significa? Né? Se não entendeu essa discussão, é importante entender essa caixinha. Essa junção de Josephson funciona basicamente como um indutor não linear. E isso acaba sendo muito importante para a gente, porque se a gente tinha um problema de que nosso circuito LC era harmônico, não era fácil de ser controlado, ao substituir o nosso indutor, que era linear, por um indutor não linear, agora nesse circuito LC, a gente consegue sair daquele sistema harmônico e ter um sistema ligeiramente anarmônico, onde a gente controla, então, as distâncias entre cada um desses níveis de energia. De tal forma que, se a gente isolar somente dois deles com uma frequência específica diferente de todas as outras, a gente consegue, então, definir um estado, uma implementação física para essa ideia abstrata que a gente começou lá uns minutos atrás a discutir, do qubit. Então, é assim que a gente constrói um qubit supercondutor.
de tal forma que a gente consegue até aproximar isso como um sistema que a gente chama de 2 níveis, né? Como de fato a gente ignora todos os outros estados, fica só com esse estado fundamental e o primeiro estado excitado. E as frequências de transição que normalmente a gente vê a gente trabalha entre esses dois estados são da ordem de poucos gigahertz, né? Essa é uma frequência típica de operação. Então, uma imagem de microscopia eletrônica de um qubit, fabricado por nós, por exemplo, né? Esse daqui é uma cara típica deles, onde a gente tem, então, essas duas regiões, isso é tudo em alumínio sobre uma superfície de safira, e essas duas regiões aqui são o nosso capacitor de placas paralelas, então seria o equivalente a esse elemento. E aqui no centro, bem pequenininho, você pode ver que é da ordem de centenas de nanômetros de largura, a gente tem essa junção Josephson construída, né, como um sanduíche aqui de supercondutor e isolante. E assim a gente constrói, então, esses qubits que tem essa não linearidade útil para a gente. E agora, se a gente quer controlar esse sistema, a coisa mudou completamente. Porque se eu mando os mesmos pulsos para esse sistema, quando o pulso sofre, quando o pulso tem a frequência de transição entre esses dois estados, a gente induz essa transição. Por exemplo, se estava no 0, vai para o 1. Se esse pulso tem outra frequência, nada se altera, então, nessa transição, nos estados do qubit, né? Algo lá para cima, por exemplo, pode acontecer, mas o estado do qubit está conservado. Então, somente com esses pulsos eletromagnéticos a gente consegue construir um estado quântico arbitrário no nosso qubit. E essa é a ideia fundamental aí dos qubits supercondutores. Então, quando a gente tem esses conjuntos ressonadores mais qubits, a gente constrói a chamada, o que a gente chama de eletrodinâmica quântica de circuitos. Legal, esse é o principal aí. Aí eu queria só mostrar uma outra coisa importante para vocês nessa área, que são os refrigeradores de diluição, porque se você joga no Google Imagens, por exemplo, Quantum Computer, que eu imagino que vocês já devem ter feito, vocês vão ver essas imagens essa coisa parece um lustre muito dourado aqui, né? E o que eles são, né? Eles não são, de fato, os computadores quânticos, né? Não eles por si só, eles são geladeiras muito potentes, muito, na verdade, que não tão potentes, mas que nos permitem chegar a temperaturas muito baixas. E eles, dentro desses refrigeradores, a gente tem um conjunto de camadas aqui, né? Que a gente chama de flanges, operados em temperaturas diferentes, mas o coração desse sistema está aqui embaixo. E ele consiste basicamente no seguinte: a gente primeiro resfria todo esse sistema utilizando hélio líquido comum, o hélio liquefaz aí ao redor de 4 Kelvin, então a gente consegue, passando hélio líquido nesse sistema, resfriar tudo isso, daqui para baixo até abaixo de 4 Kelvin, e aí a gente começa de fato a fazer a tal da diluição, que dá o nome para esse sistema, que a gente usa 2 isótopos diferentes de hélio 3, e começa a misturar hélio 3 numa mistura de hélio 3 e hélio 4, e o que acontece aqui é que a entalpia da fase pura, dessa fase de hélio 3, ela é maior do que dessa fase diluída. Então, ao forçar essa diluição, a energia precisa ser absorvida para conseguir forçar essa diluição, né? Então, essa é uma foto típica, né, de um refrigerador com o qual eu trabalhei já. Então, a gente vê essas camadas diferentes, e aqui na base a gente tem esses cilindros, né? E aqui dentro é onde de fato está ocorrendo essa diluição das duas fases de hélio. Então a base conectada nesses cilindros vai conseguir resfriar aí até da ordem de uns 10 milikelvin, mais ou menos. Então é muito frio, né? E aí essa é uma cara típica de um refrigerador de diluição. Então aí, tendo essa geladeira, aí sim você pode construir, como foi o caso desse pessoal desse artigo fez, colocar aqui na base esses chips supercondutores conectados a muitos cabos aqui, no caso, cabos para envio de pulso eletromagnético. Então, esse cabo está conectado lá no exterior da sua geladeira, do seu refrigerador, no seu sistema de medida, de controle, né? E aí trazendo energia para o qubit que vai estar aqui embaixo, conectado dentro dessa geladeira, aí, operando aí da ordem de 10 milikelvin, mais ou menos. Então, quando você olha para um experimento de computação quântica
em qubits supercondutores, normalmente você vai ver esse tipo de figura que nos dá, então, a montagem experimental que a gente faz dentro desse refrigerador para conseguir operar a sua amostra, né? Que eu não vou entrar nos detalhes de cada um deles, mas a gente tem, então, as várias linhas e o que você está colocando em cada linha para conseguir fazer o seu experimento de fato. E aí, por fim, queria só falar, para concluir, como é que a gente lê os estados nesses qubits. Então, para os ressonadores é muito simples, a gente simplesmente... a gente pode acoplar isso nessas linhas de excitação, né? Acoplar o nosso ressonador em linhas de excitação e leitura, e fazer uma varredura, mandar um tom de micro-ondas, varrer a frequência desse tom e ler o que está passando ali na frente. Aí você vê, de fato, como nesse experimento, um pico de ressonância, como a gente tinha falado anteriormente. O qubit é a coisa mais sofisticada, porque você não pode mandar... Aqui no ressonador, a gente está mandando muitos fótons e medindo quantos chegam lá na frente, né? O qubit só vai absorver um fóton ou não absorvê-lo, né? Então, você precisaria ter controle de um único fóton no seu sistema, que é mais sofisticado, né? Então, o que a gente faz é usar o fator de que... Lembre-se que eu falei que a gente, nesse qubit, vai ter esse par de Cooper, esses elétrons, passando de um lado ao outro, né, oscilando de um lado para o outro. Isso é basicamente um dipolo elétrico, né? Então, o que isso daqui está fazendo, está funcionando como um dipolo elétrico. E ao colocar esse dipolo elétrico ao lado do nosso ressonador, o ressonador tem um campo elétrico próprio também. Então, o que a gente vai ter é uma energia de dipolo, uma energia de interação entre esse dipolo elétrico com o campo elétrico que você tá usando do ressonador. Essa interação leva a gente ter esse sistema completo como um sistema único, onde o que antes era uma única frequência de ressonância para o ressonador, vai ser uma frequência de ressonância um pouco maior se o qubit estiver em estado fundamental e um pouco menor se o qubit estiver no estado excitado. Então, assim, olhando para a frequência do ressonador, você consegue informação sobre os estados do qubit. E esse é o método fundamental de se ler qubits supercondutores, né? Bastante rico, é uma leitura dispersiva desses elementos. Então, por fim, só para concluir essa discussão, queria fazer um protocolo bem simples de operação desses qubits, que é medir quanto tempo é a primeira coisa que você faz no sentido de protocolo mesmo, com um sistema de qubit supercondutor, que é olhar quanto tempo o seu estado excitado vive. E aí o que se faz é o seguinte, normalmente a gente manda um pulso no seu qubit supercondutor para excitá-lo, para deixá-lo no seu estado excitado, e aí, após isso, a gente faz algumas medidas no ressonador, fica olhando, então, para as frequências que o ressonador está, né? Você pode fazer uma primeira e usa essa ideia de que cada frequência do ressonador vai ter cada frequência do ressonador vai carregar a informação do estado do nosso qubit, né? Então, por exemplo, se eu ficar com um tom de micro-ondas aqui nessa frequência e ficar sempre medindo aqui, se o meu estado do qubit está no estado excitado, o que é o estado excitado? É a vermelha aqui, né? Então, seria o equivalente a estar medindo sempre lá em cima. Então, se eu medir essa reflexão aqui no caso, eu estaria medindo sempre ali em cima, fiz uma medida, deu perto de 1, fiz N medidas, deu sempre ali ao redor de 1. Então, beleza, na média, aproximadamente 1. Agora, se eu esperar muito tempo, de tal forma de que eu saiba que aqui, após muito tempo, esse ressonador, esse qubit já vai estar no estado fundamental, a gente estaria sempre medindo na curva azul. Então, uma medida deu meio, N medidas deu ali perto de meio. Agora, se eu medir num estado intermediário, onde o qubit decaiu um pouco para o estado fundamental, mas não totalmente, a gente vai medir ora algo no estado excitado, o que significaria a curva vermelha, ora no estado fundamental, que seria a curva azul. Então, a gente tem uma sequência de um aglomerado de pontos em cada um desses níveis, que na média vai nos dar, então, um ponto intermediário. E o que a gente faz, então, é variar bastante esse tempo, vários pontos diferentes no tempo, e você vai ver esse decaimento acontecendo ao longo do tempo.
que é justamente esse tempo de decaimento do estado excitado. É isso que a gente está olhando, né? Quanto tempo, qual é a chance da gente medir o nosso qubit no estado excitado ao longo do tempo. E assim, essa caracterização zero que você faz num qubit supercondutor para começar, de fato, a construir um sistema que você possa chamar de computador quântico. E aí, para escalar o número de qubits, a ideia é juntar mais desses qubits e desses elementos, né? Seja usando ressonadores para conectar 2 ou mais desses qubits, seja construindo emaranhamento entre esses elementos, seja fazendo operações também entre esses elementos, 2 ou mais elementos, por exemplo, se o qubit A está no estado 1, faça uma transição no 2, ou algum outro tipo de divisão mais complexa. E com esse tipo de lógica, você consegue começar a construir esses circuitos bem sofisticados. Então, recapitulando, falei de ressonador supercondutor, falei de qubit supercondutor, falei do refrigerador de diluição, de como a gente faz essas leituras de estados de qubits supercondutores e passamos sobre um protocolo de leitura de tempo de vida básico. Esse é o geral dessa apresentação. Aí eu queria só falar, vou só falar um breve slide aqui sobre o nosso grupo, o que a gente faz, né? A gente trabalha, então, com esses sistemas microfabricados de controle quântico. A gente começou esse ano na USP, né? Estamos trabalhando aqui no Instituto de Física da USP. E a nossa ideia, então, é focar nesses sistemas microfabricados, mas com particular interesse em sistemas híbridos, que são aqueles onde a gente mistura 2 ou mais elementos quânticos diferentes. Então, a gente tem já um time de estudantes trabalhando comigo, meus estudantes estão lá, inclusive, para quem é mais ativo na Liga, já deve conhecer o Gabriel, que trabalha também com a gente. Mas a gente está bem montando ainda o lab, né? Estamos no princípio ainda do laboratório, então a gente ainda está com uma sala parcialmente vazia, mas a gente conseguiu um financiamento bem legal da FAPESP, que permitiu a gente comprar vários sistemas bem interessantes. Por exemplo, compramos um refrigerador de diluição, que vai chegar em breve para o nosso laboratório. Estamos comprando todo o equipamento típico para controle de qubit que a gente precisa e também para controle óptico dos nossos sistemas, que tem a ver com outros elementos que a gente não discutiu hoje, mas que o nosso grupo tem trabalhado também. Então é isso, essa é a minha apresentaçãozinha por hoje. Convido vocês a darem uma olhadinha mais no site do Ecos e caso tenha alguém aí com alguma pergunta, fico à disposição. Obrigado, então. Será que eu fecho aqui? Vou fechar a tela para conseguir ver vocês. Muitíssimo obrigado. Acho que dá para fechar aí. Ok. A apresentação. Certo. Muitíssimo obrigado pela apresentação. É uma honra ter ouvido não só no dia lá da inauguração, mas aqui de novo. É muito legal, Opa. tanto a aula Uhum. mesmo quanto os projetos que vocês estão fazendo lá no Ecos, lá no IF. Uhum. De qualquer forma, enfim, como o senhor tem a Bianca aí que entrou na reunião, como vai ficar disponibilizado no YouTube depois, se o pessoal tiver dúvidas, os comentários vão estar lá abertos também, a gente responde lá com a Sim. conta da LACQ. Tá, então, Obrigado. enfim, eu acho que é isso. Tá bom, A obrigado. Bianca aí. Peraí, parece que a Bianca tem uma pergunta, né? Ela escreveu aqui no chat. Se Pode quiser falar, abrir o Bianca. microfone, Bianca, fica à vontade, tá bom? Mas se não, Pode pode escrever seguir o também. chat mesmo. Tenho alunos de C, inclusive o Gabriel aqui da Liga, ele é meu aluno de C, né? Ele é aluno da Engenharia Elétrica da USP, mas ele é meu aluno de C. Se você quiser conversar mais, eu não sei se você é da USP mesmo, Bianca, mas se você quiser conversar mais, pode passar na minha sala um dia, anota meu e-mail, você é do IF, tá? Anota meu e-mail e passa lá na minha sala, me manda um e-mail, a gente combina de conversar. Tô sempre lá no IF. Pode ser? Vou assumir que sim. Tá bom. Legal. Show de bola Ok. então. E se não tiver Tá, mais vou fechar aqui perguntas, então. eu encerro a call aqui também. Tá bom. Rodrigo, muitíssimo Então, obrigado aí, tá bom? certo. Um bom Tamo feriado junto para aí. vocês aí. Igualmente. Bom fim Tamo de junto. semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.